precisam, através da techuvá, do arrependimento, o retorno a Deus. Então ela precisa ficar 24 horas por dia levando para o seu filho, seja qual for a sua idade, uma palavra de bênção, 24 horas por dia. Fazer preces de bênção para os seus filhos, para que aquela palavra maldita seja tirado definitivamente de sobre a vida do seu filho. Tem aquele velho ditado, né, que diz assim que praga de mãe pega. Você já deve ter ouvido isso daí, né? Então é uma realidade. Então praga de mãe pega. Então uma mãe que faz um negócio desse e depois tem o conhecimento que é totalmente errado e faz techuvás, né? Conecta com Deus, volta para Deus, retorna para Deus e se arrepende do mal que fez. Então, 24 horas por dia lançando sobre o filho ou os filhos bênçãos, bênçãos e mais bênçãos. E não esqueça de fazer preces, lendo salmos, recitando salmos de bênção para a vida dos filhos, certo? Então isso é importante. Então dessa forma, né, que realmente as mães possam lançar sobre os seus filhos bênção sobre bênção. Baruch Hashem? Ok. Cida Fernandes, lá de Volta Redonda, Rio de Janeiro. Shalom, Cida, a tia, a família. A Maria Isabel Gouveia, shalom, shalom. Ao Luiz Ribeiro, a Luciana Rodrigues, shalom, shalom. Quem mais está por aí? Vamos ver. A Osair Leal, shalom, Osair. Baruch Hashem, a ti e a família. Graças a Hashem, estamos aí, né? Hoje nós estamos no 5º dia da semana e, portanto, nós estamos no 5º dia do Shabat. E dentro desse sentido, nós estamos aí no nosso 5º dia da nossa leitura da nossa paraxá semanal, a nossa quinta aliá. A Malu, do Distrito Federal, shalom, shalom, Malu. Opa! De vez em quando a gente inverte as coisas aqui, mas dá certo no final. A Janete Severiano, dos Santos, lá de Buritis, de Rondônia. Shalom, shalom, Janete, a tia, a família. Então, hoje a nossa quinta leitura, ela está no capítulo 20 do livro Bamidbar, Números, no deserto, do verso 22 até o capítulo 21, verso 9. Hoje nós temos aí o falecimento de Arão e a nomeação do seu filho Eleazar ou Elazar para assumir a função de Kohen Gadol. Temos o segundo ataque de Amaleque. Temos aí aquele momento em que o povo volta a reclamar contra Moshe, né? Então hoje nós temos aí esses 3 títulos, né? Ou temas, né, para nós podermos falar hoje nessa tarde aí, ok? Então vamos lá, vamos iniciar a nossa leitura. O falecimento de Arão, realmente, quando a Mishnah, né, os nossos sábios trazem, né, a visão do falecimento de Arão, do passamento de Arão, através da Torá oral, através dos ensinamentos dos nossos sábios, né, o Talmud e por aí afora vai, realmente é um momento muito sublime, muito elevado, é um momento de realmente, sem sombra de dúvidas, uma grande vitória para Arão, né? Mas nós não podemos esquecer que toda separação física ela traz realmente o seu ponto de tristeza. Então nós vamos ver estas coisas hoje com referência ao passamento, ao falecimento de Arão, né? E nós vamos ver aí esses detalhes. Vamos à leitura e depois vamos aos detalhes, né? Aproveita aí, pega aí um lenço, ou lenço de papel, ou lenço mesmo, lenço, né? E comece a se preparar aí para enxugar as lágrimas. Hoje você vai precisar enxugar as lágrimas com o falecimento de Arão. Prepare-se, hein? É maravilhoso, muito elevado.
Então vamos lá, capítulo 20, a partir do versículo 22 até o capítulo 21, verso 9, assim nos fala. O falecimento de Arão e a nomeação de Elazar, né, o filho de Aharon. Eles viajaram de Kadesh e toda a geração seguinte da congregação dos filhos de Israel chegaram à montanha dupla. Deus falou a Moshe e Arão na montanha dupla, na fronteira da terra de Edom, dizendo: Arão agora reunir-se-á a seu povo. Ele não entrará na terra que eu dei aos filhos de Israel, porque vocês desafiaram minha palavra pelas águas da discórdia. Induz Arão, juntamente com seu filho Elazar, a subir a montanha dupla. Dispa Arão de suas vestes sacerdotais e vista Elazar, seu filho, com elas. Então Arão reunir-se-á ao seu povo e morrerá ali. Moshe fez o que Deus lhe ordenou. Eles subiram na montanha dupla na presença da congregação inteira. Moshe despiu a Arão e suas vestes sacerdotais e vestiu Elazar, seu filho, com elas. E Arão morreu ali no topo da montanha. Então Moshe e Elazar desceram da montanha. A congregação inteira viu que Arão havia morrido. E toda a casa de Israel chorou por Arão durante 30 dias. Aqui no capítulo 21 agora nós vamos entrar no segundo ataque de Amaleque. O primeiro ataque de Amaleque foi logo após a passagem do Mar de Juncos. O rei canaanita de Arad, que vivia no sul, ouviu que Israel vinha pelo sul seguindo a rota dos espiões, presumindo que eles eram fracos ou que se encontravam fracos. Ele empreendeu guerra contra Israel, mas tomou apenas um cativo deles. Israel fez um voto a Deus e disse: se o Senhor entregar este povo em minhas mãos, eu consagrarei a pilhagem de suas cidades. Deus escutou a voz de Israel e entregou os canaanitas. Ele os destruiu e consagrou suas cidades, e o local foi chamado de Hormá. Verso 4 em diante, nós temos agora: o povo reclama e é atacado por cobras. Eles viajaram da montanha dupla, retrocedendo seus passos na direção do Mar de Juncos, ou Mar Vermelho, para rodear a terra de Edom, e não deixou eles atravessarem, né? Edom não deixou que eles atravessassem por suas terras. O povo ficou desmoralizado porque mudar de direção trouxe más lembranças, e como seus pais foram mandados de volta para o deserto por 38 anos, o povo criticou Deus e Moshe. Por que vocês nos tiraram do Egito para morrer no deserto? Não há pão nem água, e estamos cansados desse insalubre pão, o maná. Deus mandou cobras venenosas sobre o povo, e eles picaram as pessoas. Várias pessoas de Israel morreram. O povo veio a Moshe e disse: nós pecamos, pois falamos contra Deus e contra você. Reza a Deus para que ele remova as cobras de nós. Moshe então rezou pelo povo. Deus disse a Moshe: faça você uma cobra venenosa e a coloque sobre um mastro. O que acontecerá é que quem foi picado olhará para ela e viverá. Moshe fez uma cobra de cobre e a colocou em um mastro. Sempre que uma cobra picasse um homem, ele olharia para a cobra de cobre e viveria, né? Então aqui nós encerramos a nossa quinta aliá, né? Nesse sentido aí, nós queremos focar um pouco mais hoje no sentido do passamento, do falecimento de Arão, a nomeação de Elazar e o novo ataque de Amaleque, porque estão
todos ligados, né? Mesmo a questão das cobras venenosas estão ligados aí a esse fator sobre a morte de Arão, né? Então, nós temos aqui a montanha dupla, que no hebraico fala Monte Or, né? O monte do monte. Ou então também ele é conhecido como Or Hahar, que significa montanha da montanha. Or Hahar. Ou Monte Or, que é o monte do monte, né? Então, conhecido como montanha dupla, é como uma montanha em cima de outra montanha, ou um monte em cima de outro monte, ok? Então, a nuvem de glória, vamos para a questão de Aharon, o falecimento de Aharon. Então, preparem os lenços, né? E não tenha vergonha de chorar. É muito bom. Você se sente mais humano e mais divino. Sabia disso? A nuvem de glória permaneceu durante muito tempo, né? Para que ali em Kadesh, onde eles estacionaram, na fronteira com Edom. Então, ela levantou-se, né? A nuvem levantou-se, como sempre, mostrando o caminho a seguir. E dirigiu então os judeus por um desvio contornando a terra de Edom, e ela descansou na frente da montanha Or Hahar, a montanha dupla, ou a montanha da montanha. Era na verdade um monte sobre o topo de outro, parecendo uma pequena maçã no topo de uma grande. Geralmente a nuvem de glória, ela aplainava todas as colinas e montanhas. À medida que o povo estava viajando, onde havia montes e montanhas, então a nuvem de glória de Deus, ela fazia com que aquelas montanhas ficassem planas, para que eles pudessem atravessar. Não precisavam subir a montanha, etc. Então as montanhas ficavam planas e eles seguiam a viagem normalmente, né? Segundo os nossos sábios, falam que na realidade o caminho da jornada pelo deserto, ele era totalmente plano. Não tinha subidas e descidas e por aí afora vai. Então por isso os sábios trazem aqui falando que a nuvem de glória, ela aplainava os montes, montanhas e fazia com que o terreno fosse reto, plano, e eles pudessem viajar com mais tranquilidades nesse sentido aí. Porém, né, os nossos sábios eles relatam que havia 3 montes ou montanhas nas quais a nuvem da glória de Hashem não fossem aplainados, eles permaneceram no seu estilo original. Essas 3 montanhas, ou esses 3 montes, foram o Monte Sinai, justamente por causa da outorga da Torá, em Shavuot. O Monte Nevô, por ser o local do túmulo de Moshe, que mais para frente nós veremos, né, o Monte Nevô ou o Monte Nebo, né, que também é conhecido dessa forma. E este monte aqui que agora nós estamos, o Monte Duplo, ou a Montanha Dupla, né, que é o Monte Or, Monte do Monte, né, Or de Or, ou Or Hahar, né, que é a montanha da montanha, né, e conhecida dessa forma, né, a montanha dupla. Então essa montanha, ela também permaneceu no seu estilo original, justamente por ser o local do enterro de Aharon. Então Deus preservou essas 3 montanhas como um lembrete que havia muitas montanhas parecidas no deserto. Os judeus então apreciariam a bondade que o Todo-Poderoso fez em prol deles ao nivelar as montanhas para que eles pudessem viajar tranquilamente. Shalom Inês Martins, Shalom Edina Silva, né? Inês Martins aqui de Pirajuí, a Edina Silva ali de Bauru, Shalom, Shalom.
Então, quando chegaram ao Or-Harrar, né, a montanha da montanha, então Deus, ele anunciou a Moshe. Agora começa a preparar o lenço aí, hein, gente? Agora vai começar realmente o chororô. Mas esse é um bom choro, tá? É o momento do falecimento de Arão e realmente aquele momento muito profundo, muito elevado. E isso traz uma mensagem muito boa para nós. Então, prepare o lenço, certo? Yaritza Verônica, Chile. Shalom, shalom, Yaritza. Então, ao chegar nesse monte, a montanha da montanha, ou o monte duplo, Deus anunciou então a Moshe: Moshe, Arão se unirá a seu povo. Sua alma se juntará aos outros de Sadikim no mundo vindouro. Interessante que os sábios trazem aqui nessa chamada aqui, né, que Arão ele vai juntar-se com os outros de Sadikim no mundo vindouro. Então os sábios trazem para nós uma visão de que os justos, os de Sadikim, já estão no mundo vindouro, já estão no Olam Rabá. Olha só a magnitude disso. Informe gentilmente Arão, disse Deus a Moshe, que está prestes a partir deste mundo, pois pecou nas águas da discórdia. As águas de discórdia, no hebraico é chamado de Mei Merivá. Mei Merivá. Seu filho Eleazar o sucederá como sumo sacerdote. Alguém que deixa um filho que toma seu lugar é considerado como se não tivesse falecido. Então a providência divina no cuidado, no zelo para com o Kohen Gadol. Afinal de contas, Arão era o Kohen Gadol de Deus. Ele escolheu Arão, ele escolheu como seu Kohen Gadol. Então, na realidade, Arão era o sumo sacerdote, o Kohen Gadol do próprio Deus. E aqui nós estamos vendo, né, sem sombra de dúvidas, o cuidado, o zelo que Deus tem para com os seus escolhidos. É muito sublime, gente. Você não pode menosprezar em hipótese nenhuma que você é um escolhido de Deus. E Arão aqui, nesse sentido, ele é um exemplo e um espelho para nós. Então, esse é o foco, o objetivo que nós precisamos almejar. O Kohen Gadol de Arão. Não esquecendo que, principalmente para nós não-judeus, o próprio Maimônides e os demais sábios concordam com isso, que quando um não-judeu ele realmente faz a sua conversão, ou seja, estava seguindo numa direção e ele converge para um verdadeiro monoteísmo com fundamento judaico, tendo a orientação de Rabino, então ele se conecta com Deus a um nível muito elevado. E os sábios, apoiando o pensamento de Maimônides, diz que estes são comparados como o Kohen Gadol, o sumo sacerdote. Então, você não pode menosprezar em hipótese nenhuma que você é um escolhido de Deus. E dentro desse aspecto aí, nós como não-judeus, de sermos comparados pelos próprios mestres como sumo sacerdote, é para que nós possamos entender a preciosidade da nossa jornada monoteísta. O quanto que Deus nos ama e o quanto que Deus, de fato, ele tem confirmado que fomos e somos escolhidos dele. Então, por isso, não menospreze isso.
Não desvalorize esta realidade. Dê valor àquilo que Deus muito te dá valor, ok? Então, dentro desse aspecto, né, abrindo um parênteses aí para o Enoque Francelino e o José Hélio Tavares, shalom, shalom para vocês aí, junto com a família, Baruch Hashem. Então, né, Deus instruindo Moshe, dizendo para que Moshe, né, de forma gentil, ele desse a notícia para o seu irmão Aharon, que ele iria partir deste mundo, iria se juntar com os demais tzadikim no mundo vindouro, né? E o seu filho Elazar, ou Eleazar, assumiria sua função como Kohen Gadol, né? E quando alguém deixa um filho que toma o seu lugar, ele é considerado como se não tivesse falecido. Então, realmente, para o pai, é muito honroso quando ele deixa um legado para o seu filho e o seu filho assume as suas funções. Isso é um ótimo legado que o pai deixa, e como diz os nossos sábios, né, é como se ele não tivesse morrido, né? Então, isso é muito bom, né? O filho seguir o legado do seu pai. E os sábios também falam, né, amados, que se alguém passa por essa vida e não deixa um legado para os seus, na realidade ele não viveu. Ele passou, mas não viveu. Foi apenas um zumbi. Não deixou nada. Certo? Então, o legado é muito importante. Dentro dessa visão de legado, mesmo a pessoa, mesmo o casal, por exemplo, mesmo o casal que não tem filhos, ele tem o mesmo potencial de deixar um legado. Um legado para aqueles próximos a ele, por exemplo. Um legado para uma determinada comunidade. O que os sábios chamam-nos a atenção aqui, que não resta dúvidas que quando o pai deixa um legado para o filho, é algo muito supremo, muito sublime. E quando o filho ele assume esse legado do seu pai, é como se o pai não tivesse morrido. Mas aquele casal que não tem filhos, ele tem o potencial também de deixar um grande legado. Depende realmente das suas ações. E aqui, no caso específico, Aharon estava deixando um legado de sacerdócio para o seu filho Elazar assumir no seu lugar. E isso foi muito precioso e ele continua repercutindo por toda a eternidade. Ok? Hélio Domiciano da Silva. Shalom, Hélio. Shalom. Tenha certeza, Domiciano. Não esquecemos de ti nas nossas preces, não, né? E agora os demais amados aí também, né, estarão aí, né, fazendo as suas preces em favor do nosso amado Hélio Domiciano da Silva. Baruch Hashem. Vamos em frente. Então, ao receber as ordens de Deus, Moshe, ele suplicou: Mestre do universo, Aharon não pode ficar vivo deste lado do rio Jordão? O povo vai lá do outro lado, mas deixe que ele viva do lado de cá. E então Deus respondeu para Moshe: impossível, impossível. O fato dele ficar vivo impede que o povo adentre na terra prometida. Enquanto ele estiver vivo, o povo não vai tomar posse da terra prometida. Então, você deseja, Moshe, que Arão viva, né, a este custo? O povo não poderá entrar na terra prometida? E então Moshe,
ele continua as suas preces junto a Deus, o seu diálogo com Deus. Então ele diz: Mestre do universo, como posso dizer a meu irmão, a Harão, a sua hora chegou. Como que eu posso dizer isso ao meu irmão? Então Deus replicou para Moshe e disse: é uma honra para ele ser informado por ninguém mais a não ser você. Diga-lhe: quão afortunado você é, meu irmão. Eu e seus filhos lhe assistimos em muitos momentos. Quem cuidará de mim quando estiver prestes a morrer? Além disso, seu filho tomará seu lugar e o meu filho não tomará o meu lugar. Mais que isso, disse Deus a Moshe, Arão não morrerá através do anjo da morte. Quando Arão arriscou sua vida queimando incenso no meio do povo a fim de deter a praga, eu decretei que o anjo da morte não terá poder sobre ele. Eu mesmo recolherei a sua alma. Ao perceber que o decreto de Deus era irrevogável, Moshe, então, ele começou a obedecer prontamente a ordem divina. Na manhã seguinte, ele rendeu honras públicas a Arão. Em vez de andar até o tabernáculo na formação usual que eles faziam dia a dia, em que Arão estava à sua direita, Elazar estava à sua esquerda, os líderes flanqueando-os pelos dois lados, e o povo entre eles, Moshe disse a Arão que andasse hoje no centro, onde em geral era o lugar de Moshe. O povo estranhou, por que Arão recebe esta honra especial? Será que hoje Arão é quem vai receber as profecias de Deus? Quando o cortejo chegou ao tabernáculo, então Arão quis entrar para realizar o serviço matinal, como diariamente se fazia. Então Moshe disse: meu irmão, espere. Deus ordenou que hoje você não realize os serviços. Então Arão disse: o que ele ordenou, meu irmão Moshe? E ele respondeu: subamos ao Or Hahar, a montanha das montanhas, e ali eu te direi. E então, ao sopé da montanha, todos seguiram Moshe, Arão e Elazar. E eles então foram para subir a montanha da montanha. E Moshe ordenou então aos Nessiim, aos líderes, para que esperassem, aguardassem, enquanto ele, Arão e Elazar subiam a montanha da montanha, Or Hahar. E então, novamente, quando ali chegaram, Arão perguntou ao seu irmão: Moshe, o que Deus disse? O que ele ordenou a você? E então Moshe, cuidadosamente, delicadamente: meu irmão, você está consciente de guardar um depósito que o Todo-Poderoso pode querer de volta? E então Arão respondeu: meu irmão Moshe, o tabernáculo inteiro e os seus utensílios sagrados estão sob a minha responsabilidade. Será que falhei em algum desses serviços? E Moshe então tentou uma aproximação mais direta. Afinal de contas, ele precisava anunciar ao seu irmão o passamento, o seu falecimento.
o seu desaparecimento físico momentâneo, mas não menos doloroso. E então Moshe diz a ele: o Todo-Poderoso confiou-lhe uma luz? E então Arão novamente responde: todas as luzes da menorá são de minha responsabilidade. Era a Arão que acendia os 7 braços da menorá no Mexicã, no tabernáculo. Então Moshe disse: isto não é o que eu quero dizer. Talvez ele confiou-lhe algo que se parece com luz? E então Arão replicou, dizendo: a alma do homem é a vela de Deus. O que está registrado posteriormente, foi registrado lá em Mishlei, lá em Provérbios, capítulo 20, verso 7. Então, Arão respondeu ao seu irmão: meu irmão, a alma do homem é a vela de Deus. Você está insinuando que a hora do meu passamento chegou? Então Moshe disse: sim, meu irmão. E então Moshe, ele coloca a mão no seu coração e grita: meu coração dói e sofre dentro de mim, e o temor da morte cai sobre mim. Isso ficou registrado posteriormente lá em Terrilim, capítulo 55, verso 5. No topo da montanha, uma caverna estava preparada. E nela, uma cama e uma vela acesa, a chama de uma luz. A alma do homem é a vela de Deus, disse Arão. Deus instruiu Moshe: transfira os trajes sacerdotais de Arão a seu filho Eleazar, que sucederá como sumo sacerdote. Quando Moshe ouviu a ordem, ele não sabia como agir. Ele precisava despir o seu irmão. Ele precisava tirar-lhe as roupas para colocar em Eleazar, o seu substituto. E para colocar as roupas do Kohen Gadol, o sumo sacerdote, teria que colocar em Eleazar da forma correta, e a forma correta era as primeiras vestes, as vestes sacerdotais do Kohen Gadol, que eram 8, ele tinha que colocar de dentro para fora, ou seja, da parte mais íntima do corpo até totalmente exterior, estar todo o corpo de Eleazar envolvido com as vestes sacerdotais. Então, como que eu vou fazer isso, meu Deus? Eu preciso despir o meu irmão. Eu preciso tirar toda a roupa dele. E cada ato, cada gesto, cada tirar de uma peça do Kohen Gadol, Arão, seu irmão, era como se estivesse tirando uma parte da sua própria vida. É proibido vestir o sumo sacerdote em qualquer outra sequência, a não ser a prescrita. Primeiro, as roupas de baixo, depois as outras. A fim de vestir Eleazar na ordem correta, então ele precisou despir Arão de todas as suas roupas, inclusive as de baixo. E agora, vou deixar o meu irmão nu? É muito forte isso. É muito triste isto. Mas aí Deus disse a Moshe: Moshe, não temas. Faça o que te ordenei.
e eu farei a minha parte. E então, os milagres foram sucedendo em cada ato, em cada gesto de Moshe, e isso foi uma correspondência de Deus na própria submissão de Arão, de submeter-se à vontade divina, de submeter-se àquilo que Deus determinou, com humildade, com confiança. Ele se colocou no caminho da obediência. E então, os milagres, Deus foi fazendo acontecer sucessivamente. Assim, quando Arão estava prestes a falecer, dizem os nossos sábios, os milagres que aconteceram na vida de Arão foram maiores do que todos os milagres que seguiram a sua vida. Toda vez que Moshe removia uma peça de roupa, o que acontecia que Moshe via? Ele via que aquela peça de roupa que ele tirava do seu irmão, uma outra roupa, a mesma roupa, no mesmo modelo, Arão estava vestido. À medida que ele ia tirando a roupa de Arão, à medida que ele ia tirando as 8 vestes do Kohen Gadol, uma nova roupa Moshe contemplava, mas não naquele campo, materialmente falando, daqueles panos, daqueles tecidos, mas assim que ele tirava, ele começou a tirar primeiramente a parte externa das roupas de Arão. Ele via que à medida que ele tirava, ele não via o desnudar do corpo do seu irmão, mas ele via que cada peça que ele tirava, uma peça semelhante e celestial se colocava no lugar. Então foi tirando até chegar nas peças íntimas. E ele não contemplou a nudez do seu irmão, porque quando ele estava tirando também essas peças de baixo, ao mesmo tempo, um novo traje celestial, semelhante àqueles físicos ou materiais, tomavam o lugar daquelas peças. Então Moshe viu o seu irmão, que daqui a pouco não o veria no plano físico, no plano material. Ele viu que o seu irmão estava revestido das vestes celestiais do Kohen Gadol, o Kohen Gadol de Deus. Então Moshe disse a Arão: deite-se ali no divã. E Arão foi e deitou. Feche os olhos, disse Moshe. E Arão fechou seus olhos. Estique as pernas. E Arão esticou as pernas. E nesse momento, a Shekhinah, a presença divina, veio e recolheu a alma de Aharão, o Kohen Gadol de Deus. E então, ele atraiu o soberano, o Criador, o único Deus e o único Salvador, o único Rei dos Reis. Ele atraiu a alma de Arão para si, com muita alegria, com júbilo. O anjo da morte não pôde se aproximar. O anjo da morte não pôde tocar no corpo de Aharão. O próprio Deus, através da sua Shekhinah, veio para recolher a alma do seu Kohen Gadol. Sendo que a partida da alma através de um beijo divino, que foi chamado
esse recolher da alma de Arão, que é um espetáculo sagrado e solene, os nossos sábios dizem. É muito sublime o beijo de Deus, que deu a vida para que aquele corpo de terra tornasse-se uma alma vivente. O beijo divino, o beijo de Deus que vem agora, e como disse Moshe Arão, Deus não confiou a ti uma luz que quer de volta? Agora, Deus, com seu beijo divino, Ele está recolhendo a alma do homem. É uma lâmpada para Deus. Então Moshe, ao observar tudo, ele exclama: quão afortunada é a pessoa que falece dessa maneira. O próprio Moshe, entre aspas e no bom sentido, ele invejou o falecimento do seu irmão. Mais tarde, Deus concedeu a Moshe o mesmo partir deste mundo, o ocultamento físico de Moshe. E dessa forma, Moshe foi atendido no seu desejo daquele momento. Então, os nossos sábios dizem para nós que houve realmente 6 pessoas consideradas verdadeiramente justas, nas quais o anjo da morte não teve poder de se aproximar do corpo deles, não teve o poder de recolher a alma deles para o paraíso. Então os nossos sábios falam que o anjo da morte, ele não teve, entre aspas, o privilégio de poder realmente tocar nesses 6 tzadikim, nessas 6 pessoas justas, e simplesmente o passamento delas aconteceu com o beijo divino. Segundo os nossos sábios, são Avraham, Yitzhak, Yaakov, Moshe, Aharão e Miriam. Miriam foi outra que o anjo da morte não teve poderes sobre ela. E aqui, Miriam, ela representa com muita propriedade, com muita elevação, toda mulher judia e toda mulher não judia que abraça a fé monoteísta. O Todo-Poderoso então ordenou a Moshe e a Elazar: agora deixem a caverna. Assim que saíram do interior daquela caverna, então a entrada se fechou. E até hoje não se sabe aonde está também o túmulo de Arão, como não sabem de Moshe. Então, Moshe e Elazar retornam ao povo, que está lá no sopé da montanha. Então, quando eles vêm, subiram 3, retorna 2. E então, o povo não conseguia compreender o que acontecera. Viram 3 subindo, 2 descendo. Todos os tipos de rumores realmente repercutiu em todo o acampamento. Então, onde está Arão? Moshe simplesmente disse: ele faleceu. Essa afirmação, ela encontrou o quê? Amparo? Não. Mas encontrou uma descrença do que Moshe estava falando. Não confiar em Moshe. Eles nem se aperceberam que Elazar estava com as vestes do Kohen Gadol, de Arão. E então o povo começou com suas murmurações e o pior, foram para cima de Moshe para ameaçá-lo.
Não nos diga que o anjo da morte tinha poder sobre Arão, que o controlou e impediu de matar os judeus. Traga Arão de volta imediatamente, ou nós vamos te apedrejar, disse o povo a Moshe. Conhecemos o seu caráter irascível. Arão deve ter dito ou feito algo que você considera pecaminoso e você decretou-lhe pena de morte. Aqui, mais uma vez, o povo mostra a diferença da sua apreciação com Moshe e Arão. Eles amavam Arão porque Arão ele estava no meio do povo e estava sempre procurando a paz no meio do povo e trazendo as pessoas à paz. Ele amava muito o povo e ele estava lá no meio do povo para que o povo não tivesse ações um contra o outro, mas que um pudesse amar o próximo e todo o povo pudesse viver a realidade do amor ao próximo. Moshe ele tinha uma outra função, e a sua função era aquela função do líder, que muitas vezes o líder ele não é compreendido. Muitas vezes o líder ele está no meio do povo, mas está sozinho, porque as pessoas não compreendem. Não compreendem a sua missão, não compreendem a sua responsabilidade, não compreende aquilo que de fato ele precisa fazer diante dos olhos de Deus, diante da sua palavra e diante do povo. Então Moshe espelha muitas vezes a realidade das lideranças que estão no meio do povo. O líder está no meio do povo, mas o povo não está com o líder. Moshe está no meio do povo, ama o povo. E como ama, tanto é que várias vezes Deus disse que se afaste desse povo, eu vou fazer de você um povo novo. Se afaste desse povo, que eu vou exterminá-los de uma vez só. Se afaste desse povo, é um povo terrível, obstinado, rebelde. E Moshe sempre se colocando do lado do povo. Mas eles não compreendiam isso. Eles não entendiam isso. Ele amava verdadeiramente o povo como Arão amava. Mas ele tinha que cumprir a sua missão como o líder supremo do povo. E por isso, Moshe precisava estar à disposição, não somente do povo, mas à disposição de Deus, para poder ouvir os recados de Deus e trazer para o povo, para poder ouvir as dúvidas do povo e levar para Deus e trazer a resposta para o povo. Então, muitas vezes, o líder, ele é obrigado a estar separado para poder, mais especificamente falando, pós-Moshe, obviamente, porque os próprios sábios dizem que ninguém houve igual a Moshe e nem haverá, a não ser o momento que se revelar o justo e o verdadeiro Mashiach. Mas pós-Moshe, as lideranças sempre tiveram aqueles momentos em que tiveram que se apartar do povo, separar do povo, para poder receber a instrução adequada para trazer para o povo. Então Moshe espelha muitas realidades das lideranças. Está no meio do povo. Está com o povo, mas o povo não está com ele. Muitas vezes está ali a liderança correndo para socorrer o povo, para suprir o povo, mas nem sempre o povo está ali para socorrer a sua liderança ou ajudar a sua liderança. Muitas vezes é estar no meio de uma multidão e estar só. Moshe estava assim. O povo queria apedrejá-lo. E então,
A falsa suspeita lançada sobre Moshe invocou o castigo do céu. Imediatamente depois, os judeus foram atacados por Amaleque. Moshe orou a Deus para ficar livre de suspeitas. O Todo-Poderoso ordenou aos anjos que trouxessem o caixão de Arão e mostrassem ao povo. Tiveram uma visão do caixão de Arão flutuando no ar, por conseguinte, então aceitaram a morte de Arão. O luto por Arão foi pesado, durou 30 dias e incluiu todos os membros da nação, homens, mulheres e crianças. Os céus também se enlutaram. Deus e suas hostes celestiais fizeram sua elegia proclamando: a Torá da verdade estava em sua boca e a iniquidade não se encontrava em seus lábios. Ele andou comigo em paz e em retidão, pois os lábios do Kohen Aharon guardavam conhecimento e eles buscavam Torá de sua boca, pois era como o anjo do Eterno das hostes. Ficou registrado lá em Malaquias 2, 6 e 7. Por que Arão foi tão vastamente pranteado? Segundo os nossos sábios, Arão gozava de grande popularidade, pois ele amava a paz e perseguia a paz. E então, dentro desse sentido, ele vivia andando no meio do acampamento, procurando qualquer um dos seus irmãos que estivessem ali com atrito, conflitos entre um e outro, entre marido e esposa, conflitos familiares, conflitos de vizinhos, e por aí afora vai. E ele amava a paz e perseguia a paz. Ele não retornava para sua casa enquanto aquelas pessoas envolvidas nos conflitos não retornassem à comunhão com paz. Então isso fazia também com que Arão fosse muito prestigiado. Também, segundo os nossos sábios, falam que quando Arão ele passava no meio do povo, ele cumprimentava as pessoas, desde a mais simples dentre o povo até as mais de elevada posição. E aqueles que eram mais simples, ou aqueles que tinham cometido alguma coisa errada, então quando Arão os cumprimentava, então ele dizia: puxa vida, se o Kohen Gadol me cumprimentou, é porque eu sou uma pessoa justa, eu sou uma pessoa boa. Então eu preciso melhorar a minha conduta, eu preciso melhorar o meu jeito de ser, eu preciso melhorar como irmão entre a nossa comunidade. Isto era um efeito positivo com a presença de Arão no meio do povo. Então, realmente, dessa forma, Arão, ele ia cada dia fazendo com que houvesse paz e comunhão entre os irmãos. Então, segundo os nossos sábios, nessa visão que Deus permitiu para que o povo visse, o esquife de Aharon, então os sábios dizem que em torno de 80 mil crianças chamadas Arão acompanharam o esquife dele, e eles viram se movendo no céu o seu esquife. Ou seja, devido à atitude de Arão no meio do povo, então as famílias, muitas delas, elas davam nome aos seus filhos de Aharon em homenagem ao sumo sacerdote. Por quê? Porque ele amava a paz, perseguia a paz e estabelecia a paz na vida de cada pessoa e na vida de cada família. Então, inúmeras famílias, elas simplesmente, em homenagem, respeito a Arão, davam o nome aos seus filhos de Arão. Então, nessa visão celestial que Deus permitiu que o povo visse o esquife de Arão,
essas 80 mil crianças que receberam o nome dele por causa do seu jeito de ser, e elas acompanharam o andar daquele esquife até o ponto em que ele foi elevado aos céus. E então Arão, ele faleceu com a idade de 123 anos, no primeiro dia do mês de Ave, do ano 2488, a contar da criação, e do ano 1312, antes da Era Comum. Até o dia de hoje, ninguém conhece o local exato, tanto do túmulo de Arão como do túmulo de Moshe, pois o próprio Deus juntou-os para si. Ficamos por aqui hoje. Aprendamos estas lições, mas acima de tudo, vivamos essas lições, porque é isso que conta para o nosso Deus. Se nós queremos realmente homenagear os nossos heróis, os nossos tzadikim, né? Como dizem os nossos sábios, né? Seis foram agraciados pelo favor divino e o anjo da morte não pôde tocá-los. Abraham, Isaac, Yaakov, Moshe, Arão e Miriam. Que nós possamos, em honra a estes tzadikim, primeiramente, não nos esquecendo que em cada geração nós temos o nosso tzadik, o justo de cada geração, e para nós, na atualidade, o justo da nossa geração é o nosso Rebbe Menachem Mendel. Então, em memória, em honra a esses 6 tzadikim que acabamos de mencionar, a cada tzadik de cada geração, em especial o da nossa geração, o nosso Rebbe Menachem Mendel, não vamos deixar de honrá-los. Pelo contrário, vamos honrá-lo, como está escrito. A alma do homem é a lâmpada de Deus. Seja forte, seja luz, seja a lâmpada de Deus. Até amanhã. Shalom, shalom.